Estamos de volta com a nossa entrevista com a doutora Elna Amaral, que é infectologista, e a gente está trazendo aqui as principais informações sobre a Covid-19, porque muita coisa mudou, gente. E como eu já havia falado, por mais que a gente conviva já há 2 anos com o vírus, muitas dúvidas ainda persistem. Por que existem as variantes? E por que vacinado pega, por exemplo? E quando que a gente deve tomar a dose de reforço depois que tem gripe? Então, por isso é que a doutora Elna está aqui, já dei aqui um spoiler, né, doutora Elna? Vamos começar com essa dúvida frequente. Por que vacinado está pegando Covid ainda? Se a gente lembrar, a proposta da vacina, na verdade a vacina para vírus respiratórios, ela sempre foi colocado isso, tanto no influenza ainda a gente sempre falou isso, né? A vacina contra a gripe, contra a influenza, ela diminui a proposta maior dela é diminuir as complicações, diminuir a necessidade de internação e diminuir o óbito. Pode diminuir a infecção? Pode, mas não é 100% dos casos que ela vai evitar isso. Isso nem na vacina da gripe é 100%. Na vacina da gripe era assim, e da Covid a mesma coisa. As propostas da vacina e todos os estudos, quando a gente veio comentar até em outras oportunidades, a gente falou isso. O objetivo maior você pode até ter os sintomas, mas você vai ter sintomas leves e não vai precisar internar, ou se internar não vai evoluir com uma gravidade maior. E isso a gente vê claramente que a vacina tem cumprido, embora tenhamos muitas pessoas adoecendo, mas grande parte dessas pessoas, pelo menos assim, todas que eu tive a oportunidade de acompanhar, tiveram sintomas leves, né, que no máximo 5 dias já estavam totalmente assintomáticas, e a gente fica pensando se não tivesse vacinado, o que teria acontecido. Agora, né? Claro que ainda existem alguns casos graves, mas aí isso está associado a doenças pré-existentes, doutora? Bastante. Os casos de pessoas vacinadas, né, os não vacinados a gente nem precisa comentar, que é uma evolução já mais esperada, que foi o que aconteceu lá no começo da pandemia. Mas os vacinados, às vezes até pessoas com 3 doses, algumas situações têm evoluído com uma gravidade maior, mas em quase 100% das situações são pessoas ou bem idosas, que a gente sabe que a gente vacina, mas a gente sabe que a resposta à vacina não é tão boa quanto num jovem, por exemplo, porque o sistema imunológico mesmo já não responde mais tão bem, né? Assim como pessoas com doenças crônicas, pessoas com doença oncológica, por exemplo, que a imunidade fica muito alterada pela doença e pelo tratamento, pessoas cardiopatas graves, pneumopatas, né, pessoas com doenças graves de coração, de pulmão, em que pequenas inflamações ou pequenas alterações já causam uma repercussão muito grande. Então, o que a gente tem visto em vacinados é isso. Já está provado que a vacina diminui realmente em 10 vezes a sua chance de internação e de gravidade. Bom, agora vamos falar sobre as doses de reforço. Tem gente já tomando a 4ª dose, né? Ou 3ª ou 4ª dose. E a pessoa, por exemplo, vamos colocar aqui que eu gosto de colocar como exemplo. A pessoa teve Covid recentemente, tinha tomado as 2 doses, teve Covid, foi confirmado que teve Covid, e aí fica na dúvida quando que vai tomar a 3ª dose. Quando pode tomar? A dose você deve tomar, o ideal é sempre tomar dentro do intervalo recomendado. Agora, se você teve Covid, o que acontece? Você teve sintomas da doença, a doença a gente sabe que gera também uma imunidade, mesmo que temporária, mas ela gera por um período aí que varia, né? Alguns estudos mostram que até 90 dias depois a pessoa ainda tem anticorpos altos, mostrando que ela está protegida pós-doença, principalmente quanto mais grave foi a doença, mais anticorpos ela vai gerar. E aí a gente fica pensando, que hora faz a vacina, né? Se chegou o dia de você tomar a vacina e está muito perto do dia que você teve sintomas, o ideal é você dar um intervalo. Se padronizou um intervalo de 30 dias, ou seja, eu comecei sintomas, né, num determinado dia, 30 dias depois eu já estou bem e tal, aí somente depois desse dia que eu vou fazer o meu reforço, ou minha 2ª dose, minha 3ª dose, dependendo da situação. Por que esse intervalo? Na verdade, é para evitar o confundimento dos sintomas de reação da vacina com os sintomas da própria Covid. Então, não é porque a vacina vai pegar menos ou pegar mais, é só para que a gente tenha garantia de que alguma reação que ela venha a ter pela vacina, realmente é da vacina e não relacionada ainda à Covid ou um pós-Covid que ela possa vir a ter. Mas para a gente entender melhor, caso venha a ter. E essa mesma situação quando é uma gripe? Por exemplo, a pessoa teve sintomas gripais, fez o teste, não deu Covid, ou seja, foi gripe. E aí, faz o quê? O ideal é manter esse mesmo intervalo de 30 dias. A partir de 15 dias já pode vacinar, mas tem se padronizado um intervalo de 30 dias. Mas não sendo Covid, 15 dias você já pode fazer a vacina. Não vai interferir a resposta da vacina com a doença que você teve, não vai ter problema não. Doutora, eu vou lhe pedir licença para a gente poder, agora, nós vamos entender um pouquinho por que existem essas variantes do coronavírus. Vamos acompanhar. Olá pessoal, eu me chamo Bruno Guedes, sou professor da Universidade Federal do Piauí
e doutor em microbiologia. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre as variantes, né? Como surgem, como surgiram, para onde vamos, onde estamos. Então, para iniciar, como é que surgem essas variantes, né? As variantes, pessoal, os vírus, eles se multiplicam, né? De pessoa a pessoa, eles se multiplicam dentro da pessoa e vai transmitir para um outro indivíduo. Nessa multiplicação viral e posterior transmissão, e essa pessoa que pegou vai produzir mais vírus e vai transmitir para outras pessoas, nesse processo ocorrem mutações no material genético do vírus, naturalmente, isso é o esperado. E nesse processo de mutações, alguns vírus vão ser bem parecidos com o original, outros vírus vão ser bem diferentes e não vão ser viáveis, nem vão sobreviver, e outros vão ser um pouco mais diferentes do original e começam a formar variantes, né? Então aí vão surgindo as variantes. Inicialmente a gente chama eles de linhagem. Então lá no comecinho a gente tinha a linhagem A, onde surgiu o coronavírus, o SARS-CoV-2. E aí depois tivemos a linhagem B, a C, a D. No Brasil tivemos um surgimento de uma linhagem chamada P, no caso a P1, então do A até o P, várias linhagens surgindo, mutações surgindo a todo momento. Só que algumas dessas linhagens começam a ter mais preocupação, começam a ser vírus que se preocupam mais a população do que outros. E aí a OMS, a Organização Mundial de Saúde, começa a dar nomes para essas variantes de preocupação. Então nós tivemos a variante alfa, a variante beta, a gama. No Brasil, a P1, então, que foi a variante de preocupação, foi chamada de gama. Então a gente teve o problema no começo, depois tivemos a gama. No Brasil tivemos um problema sério com a delta, assim como outros países, e agora a Ômicron tomou conta do mundo todo. 99% dos países do mundo estão com Ômicron e com a transmissão muito alta. Ela é mais transmissível do que qualquer outra dessas variantes que a gente citou anteriormente. Ela é muito mais transmissível, ela é um tsunami, ela é um paredão de casos. Só que, felizmente, a gente não está vendo tantos casos de hospitalizações e óbitos, né? A gente tem vários motivos para isso. Um desses motivos é por conta das vacinas, né? Da imunidade prévia que a população adquiriu, tanto por contato com o vírus, tanto por contato com as vacinas, né? Então, quanto mais imunidade aquela população tem, menos problemas graves as pessoas vão ter com aquela variante. E é isso que a gente está vendo agora com a Ômicron. Apesar dela ter uma imunidade parcial, ela desviar um pouco da imunidade parcial, da imunidade que a gente tem, ainda a gente consegue combater a Ômicron com a nossa imunidade, e aí a maioria dos casos que a gente está vendo agora são de casos leves ou moderados e não de casos graves. Mas ainda assim é um problema, porque ela é muito transmissível, ela transmite para muitas pessoas, e com isso ela acaba pegando muita gente que não foi vacinada, muita gente que não tomou as 2 doses, ou muitos idosos, que é muito importante que tenham tomado a dose de reforço. Então, tem muito idoso que tomou a vacina da Coronavac há muito tempo atrás, na primeira e a segunda dose, e não voltou para a dose de reforço. Então a imunidade ao longo do tempo ela vai caindo. E aí essas variantes de preocupação, que são altamente transmissíveis, se entra em contato com uma pessoa que não se vacinou ou não tomou as 2 doses, o esquema vacinal completo, ou um idoso principalmente que não tomou a dose de reforço, pode gerar sim complicações. E aí a gente vai ver pessoas indo ainda para os hospitais e pessoas vindo a óbitos. Bom, é muito esclarecedora, né, essa participação dele. Bom, e a pergunta que fica, essa vacina a pessoa vai ter que tomar todo ano para poder reforçar a imunidade? Possivelmente. É uma coisa que a gente ainda não sabe responder. Lá no começo a gente não sabia se ia ter que ter reforço, agora a gente sabe que tem. Já existe a recomendação de 4ª dose para pessoas com alterações imunológicas importantes. E aí a gente vai fazendo de acordo com a evolução dos casos, né? Mas possivelmente a gente vai ter que tomar, sim, outras doses. Até porque a resposta imunológica, seja porque você adoeceu, seja pela vacina, ela tende a cair com o tempo. E aí os estudos vão mostrando isso, que depois de 3, 6 meses, os níveis vão caindo, principalmente se a pessoa tem algum grau de imunodeficiência. Então, talvez sim seja necessário a gente fazer outras doses e talvez ela entre realmente na nossa rotina de vacinas, como a influenza já é, né? Doutora Elna, e essas vacinas, elas devem ser reformuladas de acordo com a quantidade de variantes que vão surgindo? Sim, isso aí é um estudo contínuo que se faz. A cada nova variante dessa que surge, os próprios fabricantes de vacina já pegam uma amostra e já fazem testes para saber se a vacina que eles têm
tem cobertura para aquele vírus também. Aí eles lançam a publicação dizendo se tem ou não tem. Até o momento, está coberto, mas de repente surgiu uma nova variante para o qual não está coberto, eles têm condição de refazer, né, reformular vacinas para poder atender aquela nova situação. No influenza a gente já faz isso rotineiramente, anualmente, com Covid também acho que não vai ser diferente. Acho que não vai ser diferente, É isso. Obrigada, doutora Ana, pela participação aqui com a gente no Vida Saudável. Eu que agradeço o espaço e estou sempre à disposição para esclarecimentos. Gente, acho que a gente conseguiu tirar aqui muitas dúvidas, né? Eu, pelo menos, tirei muitas dúvidas, então muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.